coração está verdadeiramente aberto a uma comunhão universal, nada e ninguém fica excluído desta fraternidade. Portanto, é verdade também que a indiferença ou a crueldade com as outras criaturas deste mundo sempre acabam de alguma forma por repercutir-se no tratamento que reservamos aos outros seres humanos. O coração é um só, e a própria miséria que leva a maltratar um animal não tarda a manifestar-se na relação com as outras pessoas. Todo o encarniçamento contra qualquer criatura é contrário à dignidade humana. Não podemos considerar-nos grandes amantes da realidade, se excluímos dos nossos interesses alguma parte dela. Paz, justiça e conservação da criação são três questões absolutamente ligadas, que não se poderão separar, tratando-as individualmente sob pena de cair novamente no reducionismo. Olá, estamos de volta com o Laudato Si, Cuidar da Casa Comum, a análise da encíclica do Papa Francisco sobre as questões ambientais, as questões ecológicas. Estamos aqui hoje com o nosso convidado, que é João Paulo Capobianco. Bem-vindo, muito obrigado. Prazer estar aqui. O João Paulo, ele é importantíssimo e também muito ativo. Foi muito difícil conseguir ele aqui hoje com a gente. Ele foi vice-ministro da Meio Ambiente com a Marina Silva e depois que ela saiu, você ficou um tempo interino. Também tem atuação em inúmeras ONGs, foi da SOS Mata Atlântica, Instituto Socioambiental, que ele fundou e permanece dando assessoria até hoje. E tem mais uma outra? Instituto Democracia e Sustentabilidade. Democracia e Sustentabilidade. E também foi professor na Universidade de Columbia, em Nova York. Bom, vamos lá. Muito obrigado mais uma vez a você e a Bruna Panunzio, que mediou nosso acerto aqui. Querida enteada. Isso. Então, como é que você vê essa encíclica? Você leu, que impressão que ela te deu? Bom, ela tem um aspecto absolutamente fenomenal, digamos assim, e eu digo fenomenal porque é totalmente fora do comum, na medida em que é um envolvimento de uma liderança mundial, de grande relevância, com muita projeção, e que fala para um conjunto de pessoas em todo o mundo, né? São bilhões de pessoas envolvidas, né, com a religião católica, e a forma como ele trata essa questão, ela é inovadora porque ela trata com profundidade, com muita base técnica e científica, traduz isso para uma linguagem que é a questão central da questão ecológica, a questão da ética, a questão do compromisso com as presentes e futuras gerações, a questão do compromisso com a vida, não só a humana, mas a vida no seu conjunto. Então, é muito rico, muito importante, é um marco na discussão e no tratamento das questões ambientais em todo o mundo. Na verdade, ele não fala só para o 1 bilhão e 200 milhões de católicos, mas ele se dirige potencialmente a todos os habitantes do planeta, né? Não, se dirige a todos, claro, mas você imagine que ele trata diretamente naqueles mais ligados à religião específica. É claro que isso transcende todas as religiões. Inclusive estimula outros líderes religiosos a entrar nesse debate, coisa que ele tem feito, né? Mas evidentemente que para aqueles que são católicos e que têm uma participação importantíssima na comunidade humana planetária, o seu líder máximo tratar dessa questão com essa profundidade do ponto de vista técnico-científico e do ponto de vista espiritual, ético e de responsabilidade humana é extremamente positivo. Tá. E o que é que você imagina que um documento desse tenha como influência? Ele faz as pessoas pensarem numa outra abordagem. A grande dificuldade de todos nós que militamos
no campo ambiental é justamente traduzir para a sociedade, para o público em geral, para a população, esses conceitos que, quando eu falo sobre eles, muitas vezes ele soa como algo um pouco artificial, quando eu falo de ética, da questão do compromisso intergeracional com o conjunto da vida. Isso muitas vezes cai numa linguagem um pouco que as pessoas não entendem bem, as pessoas estão muito mobilizadas para o pragmático, né? Eu acho que a sociedade moderna, ela sofre, né, o fazer, o construir, o ter, né, a questão da luta cotidiana, o trabalho, o emprego, as funções. Mais imediatas, mais urgentes. Então, quando você traz a questão ambiental, via de regra, as pessoas tendem a achar que é uma questão, bom, é importante, mas é secundária. O mais importante é a economia, o mais importante é o resto. O que eu tenho a ver com o urso polar, né? Exatamente. Então, a forma como a encíclica trata essa questão, ela tem ela amplia o poder e o potencial para mostrar para as pessoas o quanto elas têm a ver com a questão ambiental e ecológica no seu dia a dia, na sua vida, na sua relação com os filhos, na sua relação com a comunidade. Como elas têm que incorporar isso na sua atividade. Então, veja, o que a encíclica faz? Ela traz a questão ambiental e ecológica para o centro do pensamento sobre a vida cotidiana e sobre o planejamento da vida futura das pessoas comuns. Não é uma questão para especialista. E não é uma questão externa ao indivíduo, né? Ele fala em ecologia do cotidiano, é ótimo isso, é um conceito, e ele fala em ecologia integral também, mas ele desce a questões cotidianas, inclusive de gerações, quer dizer, claro que ele fala o que traremos para as novas gerações, para os filhos e netos de quem está lendo aqui, etc. Né? Exatamente. Então é como se ele tivesse oferecido aos militantes ambientalistas do mundo todo uma ferramenta, um documento, um instrumento de maior eficácia. Inclusive para nós. Nós quem? Né? Nós ambientalistas, porque ele trata de uma forma e nos estimula a buscar tratar essa questão de forma mais direta, mais cotidiana, mais espiritual. Isso ganha em escala, né? Claro. Isso tem um papel enorme. E agora, né? E fazer isso no ano que nós temos a COP21. O que é a COP21? A COP21 é a 21ª Conferência das Partes da Convenção do Clima. Só para a gente lembrar, a Convenção do Clima foi aprovada na Rio 92, que foi, de fato, um marco na história da humanidade. Foi em 1992, no Rio de Janeiro. Exatamente. Foi promovida também pela ONU. Foi promovida pela ONU. Pela ONU. Uma conferência das Nações Unidas. Ah, tá. O Brasil foi um país que cedeu o local, né, e apoiou todo o processo da infraestrutura, das condições para que elas ocorressem. Mas o que fez da Rio 92 ser um marco na história da evolução da humanidade foi o fato que ela atraiu pela primeira vez os líderes de todos os principais países, centenas de pessoas da liderança. Não era mais... Ela saiu da discussão técnica de diplomatas e cientistas, e envolveu a política, e envolveu a sociedade humana como um todo, as pessoas, a mídia, o debate. Foi um assunto que trouxe... Você esteve lá? Tive, foi um dos organizadores. E mais do que isso, ela aprovou convenções fundamentais, que são a Convenção da Biodiversidade, o nome científico é a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que trata justamente disso que a encíclica traz, da diversidade da vida. Ou seja, não há vida isolada. O ser humano sozinho não sobrevive. Ele fala 8 a 10 vezes, tudo está interrelacionado, é impressionante. Essa é a convenção, que trata da necessidade de entender, compreender, respeitar o conjunto da vida. Tem a outra convenção, a de clima. Né? A convenção sobre
desertificação, que afeta regiões enormes do globo, Tá. né? Além da Agenda 21, que tratou de propor uma agenda para a sociedade, para a humanidade no futuro, né? E a Carta do Rio de Janeiro também, que trouxe princípios sobre a questão ambiental, né? Então, quando você aprova uma convenção nas Nações Unidas, a partir daí, os países têm que ratificar isso nos seus congressos nacionais. Sim. Então, o Brasil ratificou a Convenção de Biodiversidade e de Clima e virou lei no Brasil. Quando isso acontece, o país passa a fazer parte da chamada Conferência das Partes. O que é a Conferência das Partes? Então, vamos supor, você tem a convenção. 180 e tantos países assinaram. Aí tem um processo de ratificação nos países, vira lei nos países, tem um debate interno e tal. Quando vira lei, o país se torna parte da convenção, formalmente. E ele passa a se reunir com os demais países que também são parte, para detalhar a convenção, para ela virar o assunto, para ir para a prática, para o concreto. Foi aí que começou o Ministério do Meio Ambiente? Não, no o Brasil? Ministério do Meio Ambiente é anterior. Anterior. Tá. O Ministério do Meio Ambiente, nós tínhamos no Brasil, mas tem uma ligação. Você fez uma pergunta que muito correta, na verdade. Nós tivemos primeiro, no Brasil, a Secretaria Especial do Meio Ambiente, não era ministério, era uma secretaria especial ligada à Presidência da República, no governo militar, que foi criada após a conferência anterior, que foi em 1972, em Estocolmo. Foi a primeira conferência sobre a questão ambiental do mundo, foi em 72, sobre a questão mais geral de governança ambiental. E em resposta a Estocolmo, o Brasil criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente. E essa secretaria foi sendo, desenvolveu um trabalho muito importante. O secretário especial do Meio Ambiente durante muito tempo foi o Paulo Nogueira Neto, que é uma liderança ambiental, de expressão internacional, de enorme importância. Ele participou do famoso relatório Brundtland, não sei se você já ouviu. As Nações Unidas criou uma comissão especial de renomados para discutir a questão da sustentabilidade. Esse nome nem estava cunhado ainda, mas era esse o objetivo. A relação entre desenvolvimento e meio ambiente. Né? E entre os renomados escolhidos estava o Paulo Nogueira Neto. E essa comissão foi dirigida pela... Ele é biólogo, ele é paulista, e biólogo, professor da USP, professor emérito da USP. E o Paulo Nogueira Neto, então, integrou essa comissão, que era coordenada, chefiada pela Gro Brundtland. Gro Brundtland foi primeira-ministra da Noruega, pessoa importantíssima, e coordenou esse processo. E foi o relatório Brundtland que deu origem a tudo isso que nós estamos vivendo hoje, que foi ele que gerou a Rio 92 e tudo decorreu daí. Né? Deixa eu perguntar uma coisa. A Rio 92, ela empacou em algum momento, não é? Quer dizer, que os Estados Unidos, por exemplo, não aderiram, a China também, não? Não, o que aconteceu é que a Rio 92 colocou os marcos, né, fundamentais do que tinha que ser desenvolvido dali para frente. Ou seja, ela colocou o alicerce. Né? Referência. Foi fundamental. Foi uma mudança histórica, do ponto de vista civilizatório. Agora, como eu disse, você coloca os marcos, mas você tem que detalhar as ações. Se eu fizesse uma comparação para quem está nos assistindo entender, é com uma Constituição que define as regras, a visão daquele povo, né? A Constituição define os parâmetros, né? A liberdade de imprensa, o respeito aos direitos humanos, a questão indígena, estabelece um marco. E, a partir daí, o Congresso Nacional e o próprio governo executivo em algumas tarefas vai criando as leis ordinárias e complementares, que vai detalhando a Constituição. Você não pode fazer nada que a Constituição não autorize. Tá certo? Entendi. Mas para que a Constituição vá para a prática, para o cotidiano das pessoas, tem as leis, né? Tem que ter as leis. Tá bom. Então, comparando com o processo das Nações Unidas, simplificando um pouco, alguns vão ficar bravos comigo, mas eu uso essa figura porque eu acho que esclarece. O marco, a Constituição, digamos assim, foram as convenções.
E as conferências das partes detalham essa convenção. E aí é que surgiu todo o conflito. Por quê? Quando foi detalhar, alguns países queriam menos ação, queriam postergar decisões que afetariam sua economia. Então, vêm os conflitos, alguns países, algumas lideranças vão, não, nós precisamos avançar mais, por exemplo, na questão climática, nós temos que aprovar um acordo que reduz as emissões de gases de efeito estufa, aí todo mundo concorda. E nós propomos que o índice seja tantos por cento com tal referência. Aí eu não concordo, porque aí é muito rigoroso para mim. Minha indústria vai reclamar, vai ter que... Então, aí começa a funcionar o que é correto, é natural. Né? As partes todas, né? os interesses, porque, como a gente sempre diz, né? Ter interesse é legítimo, lutar pelos seus interesses é legítimo. O que não é legítimo é querer impor o seu interesse sobre os outros. Então, na convenção, nós vamos ter agora a 21ª COP. Foram 20 conferências das partes, desde 92. Então, 20 vezes, uma por ano. Uma por ano. É, uma por ano mesmo. Teve alguns períodos que foram menos, mas depois de certo período passou a ser uma por ano. Então, veja bem, durante 20 vezes, os países se reuniram com todos os seus cientistas, diplomatas, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, ONGs, ambientalistas, se reuniram para tentar definir regras e avanços para que a questão climática seja resolvida. Então, isso tudo gera interesses, discussões. Então, é um processo complexo que foi sendo construído. Tem que ser fundamentado em pesquisa, em realidade, senão o cara avança uma coisa que não precisaria. Exatamente. Né? E aí tem toda a suscetibilidade, porque a ciência é uma questão de ponta. A questão climática, eu considero uma questão que tem ela traz em si uma incerteza. Qual é essa incerteza? A incerteza é o seguinte: qual é efetivamente o aquecimento que será decorrente das emissões atuais? Que há uma relação entre aquecimento e ação humana antrópica? Já não há mais dúvida. Então, veja bem, o que acontece? Quando você diz assim, não há mais dúvida, do meu ponto de vista, eu tenho um critério para isso. Qual é o meu critério? Você tem milhares de pesquisas científicas, uma rede com milhares de pesquisadores, fazendo pesquisa, produzindo nas principais universidades do mundo, nos grandes centros de pesquisa do mundo, Columbia, Harvard, Cambridge, Oxford, Paris 1, tudo. Né? USP, claro, Unicamp, PUC, também, que também tem trabalho nessa área, já publicou coisas importantes. Então, quando você pega, se você analisa o conjunto do que foi publicado, 99,9% demonstram, de diferentes maneiras, as correlações e os riscos. Agora, tem alguns que dizem que há dúvidas, porque teve período já de mudança de temperatura causadas por outros fatores, tal. Então, aí o que acontece? Como é que eu trato essa questão? Porque me perguntam, não, mas é certeza absoluta, 100% certeza que se nós continuarmos emitindo o que nós emitimos, nós vamos aumentar a temperatura em 3, 4 graus? Eu digo o seguinte, certeza absoluta nós não temos, nós vamos saber isso aí quando chegar lá. Tá certo? Agora, todos os dados indicam que vai acontecer. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: o que nós devemos fazer? Na dúvida, nós devemos seguir para verificar lá na frente, ou, na dúvida, nós devemos precaver e atuar para evitar? E eu comparo com a questão da ultrapassagem numa rodovia. Qual é aquela placa que a gente lê? Na dúvida, não ultrapasse. Tá certo? Ou então você não pode frear um transatlântico, né? Exatamente. Se você frear, vai parar daqui a 20 quilômetros. Exatamente. Então, a Convenção do Clima, e Paris vai ser muito importante, porque nós estamos chegando em consensos
que se você pensar, há 3 anos atrás era impossível chegar. Estamos chegando a consensos com líderes importantes, os Estados Unidos participando ativamente, a China vindo com muita força, a Índia, Brasil, né? A União Europeia, que sempre foi muito consciente nesse ponto, mas você tem que estar se criando. A União Europeia sempre esteve na vanguarda, né? A Alemanha é muito importante nesse processo. Então, nós estamos chegando num momento em que há claros posicionamentos e compromissos assumidos de que os países estão dispostos a fazer um esforço muito grande para fazer esse ajuste nas suas economias para reduzir a emissão de gás carbônico. Isso não tem nada a ver com desemprego e com perda econômica, porque o que nós estamos aprendendo é que se trata de você substituir processos. Então, eu substituí a processos tecnológicos, claro, energéticos. Em vez de eu usar uma termoelétrica a óleo diesel, que emite um horror de gases de efeito estufa, eu uso uma eólica a vento, eu uso a solar, eu uso energia hidráulica, eu uso a questão da biomassa, do etanol e da produção de energia. Ou seja, você tem, o que acontece? O desafio que está posto para a humanidade não é as economias acabarem e a humanidade voltar para as cavernas. O que está se propondo, a encíclica fala. O que está se propondo é a mudança tecnológica para que a humanidade continue prosperando, combatendo a desigualdade, gerando oportunidades para as pessoas, para as famílias, em bases mais conscientes e sustentáveis, com novas tecnologias e com uma nova visão. E aí, de volta à encíclica. Porque o problema nosso não é tecnologia só. Não é? O homem, ele de fato tem essa capacidade, né, de descobrir novas técnicas. Isso é muito importante, isso é básico. Mas não é só isso. Tem que haver uma mudança de mentalidade. Nós vivemos num planeta que é limitado. Os recursos naturais são limitados. A nossa tecnologia pode fazer tudo com mais eficiência, mas ela depende inexoravelmente das matérias-primas, do ar, da água, dos minerais, que está na natureza. E isso é uma natureza limitada, né? Nós não temos como conseguir mais água, a não ser aquela que está aqui. Nós não temos como conseguir mais ar do que aquele que está aqui. Né? Então, se nós não assumimos um papel que a encíclica aprofunda de forma muito bonita, se nós não assumimos no nosso cotidiano uma responsabilidade por usar com sabedoria, de forma adequada, com respeito aos fatores que limitam esse recurso, não adianta nada ter tecnologia. Porque nós vamos consumir o nosso recurso e nós vamos enfrentar uma situação dramática. E qual é a grande meta, o núcleo duro da questão para a COP21 agora? É a temperatura? O núcleo, o X da questão, o coração da questão é um acordo que permita que os países reduzam as suas emissões de gases de efeito estufa. Gás carbônico. Gás carbônico, mas tem vários. Tem porque o outros, gás etanol. carbônico é o mais conhecido, mas não, o etanol não gera. Mas você tem. Não, desculpe. O metano, por exemplo. O metano que é produzido principalmente pelo gado. Né? Eles emitem isso quando eles fazem a digestão. Né? O metano, ele tem um potencial muito maior em termos comparado ao carbono, ou seja, se pegar as mesmas moléculas de metano e de carbono, as de metano geram muito mais impacto sobre a questão climática do que o próprio carbono. Mas é um conjunto de gases. Por isso que a gente chama de gases de efeito estufa e não só fala gás carbônico. Agora, o desafio é o seguinte: os cientistas, com N estudos desenvolvidos e publicados e auditados, mostram que nós temos que manter uma concentração de gases de efeito estufa na atmosfera que a temperatura não passe de 2 graus. Então, tem uma conta... Temperatura média no mundo. Não suba mais do que... Você tem uma temperatura média que varia ao longo do ano, tá certo? Essa temperatura média,
ela está aumentando. Sei. Ano a ano, lentamente está aumentando. Então você tem períodos mais quentes. Isso não quer dizer, que aliás é uma leitura comum das pessoas que falam assim, não, está muito frio, olha como está frio esse ano. Não existe esse tal de efeito estufa aí. Não, na realidade, um dos maiores problemas do aquecimento global, essa mudança climática, é que ela começa a provocar os chamados eventos extremos. O que significa isso? Significa que de repente você tem neva em lugares que nunca nevou. Isso não quer dizer que está esfriando a Terra, isso quer dizer que há uma alteração climática e começa a mudar as correlações e o equilíbrio e começa a ter tufão onde nunca teve, como nós tivemos aqui em Santa Catarina. Começa a haver secas absurdas em regiões totalmente inesperadas e fora do padrão. Então, esses são chamados eventos climáticos extremos. Né? Então, para se manter, segundo os cientistas, nós podemos aumentar em até 2 graus a temperatura média do planeta e ainda está numa certa margem de segurança. Haverá eventos extremos, haverá impacto, mas dentro de uma certa governabilidade. Segundo os cientistas, acima de 2 graus, a imprevisibilidade da questão climática entra numa escala que não se consegue avaliar, né? E poderia haver mudanças muito catastróficas, com consequências dramáticas para grandes extensões de terras onde vivem milhares, bilhões de pessoas. Então, o esforço e o acordo de Paris é para que seja conseguido um entendimento entre os países que levem, cada um na sua contribuição, a uma redução das emissões, de tal forma que a temperatura fique nessa margem de segurança de, no máximo, 2 graus centígrados. Né? Bom, estamos chegando ao final do nosso... Poxa, incrível, né? Mas, em todo caso, você acompanha aí o que vai acontecer na COP21 nos próximos semanas, e isso é importante para a nossa conservação da nossa vida humana aqui e das demais vidas. Agradeço a você, João Paulo Capobianco, sua presença e a sua competência aqui entre nós. Que isso, muito obrigado, foi um prazer estar aqui, estamos sempre à disposição. Prazer o nosso. E você acompanhe a nossa série Laudato Si, Cuidar da Casa Comum.